Vamos dar início ao painel que intitulamos Memória Desconexa, uma outra aproximação de Mário Dionísio, pelo retrato, o autorretrato, a partir da tela, a partir do poema, a partir do texto. Temos 3 intervenções. Em primeiro lugar, vamos ter Ilse Ribeiro. Passo a apresentar devidamente. É professora catedrática da Universidade do Minho, onde desempenha funções de presidente do Instituto de Letras e Ciências Humanas, foi diretora do Departamento de Estudos Portugueses e Lusófonos, coordenadora da linha de ação em Ciências da Literatura do Centro de Estudos Humanísticos, é responsável por cursos de pós-graduação em Teoria da Literatura e Literaturas Lusófonas, a editora da revista científica Diacrítica, na série Ciências da Literatura, já foi. Recentemente, pertence à Comissão Diretiva do Programa Doutoral em Modernidades Comparadas, Literaturas, Artes e Culturas. Tem muitíssimos livros e artigos publicados no âmbito da literatura portuguesa contemporânea, dos estudos comparados interartes, com destaque, isso aqui interessa-nos sobremaneira, para os estudos sobre o retrato. Coordena um programa de investigação, retrato e representação no Centro de Estudos, no âmbito do Centro de Estudos Humanísticos da Universidade do Minho. E tem a responsabilidade da fantástica página web. Não vou citar os títulos, portanto, das publicações de Eunice Ribeiro, apenas referir que tem obra destacada sobre José Régio, sobre a poesia experimental portuguesa dos anos 60, sobre a obra ficcional de Frederico Lourenço e, por último, uma obra de 2012 que eu destaco, Modernidades Comparadas, Estudos Literários, Estudos Culturais Visitados. Portanto, é de retrato e de representação, claro, que nos vai falar desta feita sobre Mário Dionísio, que é quem aqui nos interessa de sobremaneira, e intitulou a sua comunicação Mário Dionísio por Mário Dionísio. Tem a palavra. Muito obrigada por esta gentilíssima apresentação e gostaria de agradeço esta gentilíssima apresentação e gostaria de começar naturalmente por dirigir também um sincero agradecimento à comissão organizadora deste congresso por me oferecer a oportunidade de participar na homenagem, esta magnífica homenagem a Mário Dionísio e de regressar à Universidade de Lisboa, que eu faço sempre com imenso prazer. Queria deixar também uma obrigada muito especial às professoras Maria Luzia Seixas e Kelly Basílio. Enfim, inicio sem mais demora dado as instruções dadas, as instruções veiculadas. A minha apresentação, que, como disse a professora Paula, incidirá de facto sobre a dimensão autorrepresentativa em Mário Dionísio, mas assentando, infelizmente, e apenas em alguns textos do autor, nomeadamente a autobiografia, o autorretrato de 1990 e determinados trabalhos plásticos que eu, portanto, aqui apresentei. A inevitabilidade biológica que determina um suicídio periódico do corpo humano, por renovação cíclica de cada célula do organismo, daqui resultando que aquilo que somos nunca seja exatamente igual àquilo que fomos, levou recentemente Alberto Manguel, numa aliciante reflexão sobre a história e a natureza da curiosidade, estendida à curiosidade sobre si próprio, a este desabafo. Tenho um vago medo de que, se algum dia me visse realmente na rua, não me reconheceria. Receio que atribui, sem certezas, a um envelhecimento demasiado rápido e excessivo, ou porventura à hipótese do seu eu estar surpreendentemente menos enraizado na sua memória do que certas palavras impressas que sabe de cor. Esta ideia de transformação e impermanência do eu nas atuais sociedades e culturas em rede, cada vez mais compreendemos como uma construção relacional, colaborativa, negociada, tem sido progressivamente absorvida pelas mais recentes práticas artísticas autorrepresentativas, qualquer que seja a linguagem em que se concretiza. Em diametral contraste com a vertente narcísica e teatral das selfies e com o excesso de exposição da aparência e do europeu explorado mediaticamente, o mais recente exercício artístico sobre o retrato tem, na verdade, caminhado no sentido da desfiguração, da rasura, da invisibilidade, até ao limite da mais literal dessubjetivação, anulando quaisquer traços visíveis de referência pessoal e encaminhando o gesto autorrepresentativo para uma meditação sobre a diferença e sobre o irreconhecimento, porventura
por uma condição fora do visível e além ou aquém da representação. Se é certo que há cerca de 500 anos atrás também Sá de Miranda consigo mesmo se desavinha e Montaigne concebia uma teoria da identidade como instabilidade e passagem, demonstrando não ser de agora a eclosão dessa consciência negativa sobre os dilemas do autoconhecimento, restam-nos poucas dúvidas sobre a sua notória harmonização com o desabar da ficção egocêntrica sobrealimentada pelos romantismos europeus e com a suicidária notoriedade, citando por lá Lourenço, que lhe haveria de suceder. Do lugar da verdade ao lugar da procura, o território autorrepresentativo assentará no limite em puras intencionalidades por parte dos artistas ou eventualmente dos espectadores e dos públicos e nos seus respectivos gestos de nomeação. Ser ou não ser autorretrato, conforme sugeriu Derrida, dependeria, afinal e apenas, de nomear como tal uma imagem, ou o que quer que seja, que nos afeta ou pela qual nos deixamos afetar. No início do século XXI, em plena vigência do mundo digital e de uma evolução técnica e genética que tornou possível a reinvenção e a encenação quase ilimitada do corpo, Manguel refere-se em termos dilatórios e razoavelmente espectrais ao seu eu reticente, cuja confirmação a acontecer precederá não mais do que por um instante o momento do seu próprio fim. Na reflexão de Manguel, a questão da identidade e da sua representação é da ordem do instante e da espera. Dito de outro modo, prende-se com a aparição mais do que com a aparência. Numa linha muito idêntica, por sinal, àquela que o mesmo Derrida assinalou quando se referiu ao autorretrato nos termos compreensivelmente ruinosos e paradoxais de uma aparição desaparecente. Deste modo, recuperando a dupla dimensão de presença e de sombra já inscrita na própria mitogênese do desenho e da pintura, que é também a do retrato. Não se estranha, pois, que na sua autobiografia, publicada em 1987, aos 71 anos de idade, Mário Dionísio seja de novo modernamente desconcertante ao negar à partida a sua própria pretensão autobiográfica. Ao invés de Rousseau, que nas suas Confessions advertia ao leitor estar perante le seul portrait d'un Lupin exactement d'après nature de toute sa vérité, Dionísio inicia o seu texto observando que, ante a suspeita de que contar a nossa vida é impossível, não resta ao autor senão meter-se na pele de um qualquer em que mal se reconhece. Muito longe, portanto, de Rousseau, que 3 séculos atrás garantia uma autenticidade de excesso que nada deixava de fora, Dionísio pensa e concretiza por defeito a sua intenção de autenticidade, a ponto de delegar num qualquer sujeito, mais ou menos reconhecível ou clandestino, a autonomia e a autoridade autobiográficas e, com isso, encaminhar a autobiografia para a esfera eventual de uma antibiografia. A resistência à biografia e ao relato autobiográfico inscreve-se desde os parágrafos introdutórios do livro. Contar a sua vida é algo que o autor traduz desde logo em imagem, convertendo-se o que é da ordem do tempo e da narrativa naquilo que é da ordem do espaço e do quadro. Espaço e quadro imaginários, produto do inevitável desdobramento do sujeito e do seu olhar. Sintomaticamente, o cenário ficcional com que Dionísio introduz o seu relato autobiográfico escolhe motivos topográficos claramente reportáveis, de um lado, com uma figuração do refúgio e da imobilidade, ou de uma certa immobilidade, a cozinha ou, logo a seguir, o canto do piano. Por outro, e à semelhança do texto já citado de Manguel, uma cartografia metafórica do desconhecido e do indecifrável que tem na floresta ou no bosque uma das suas mais recorrentes concretizações literárias. Num espaço de suspensão e de alguma violência latente, o autor assume-se como esse animal medroso de Manguel que, atento ao silêncio, aguarda a sua própria revelação. Uma revelação que apenas o desejo evitará, uma revelação que se confunde com uma escolha, com uma auto-invenção vertida em escrita. Por outro lado, em sintonia com uma ética e uma estética literárias assentes numa necessária interdependência entre arte e vida que Mário Dionísio sempre defendeu, a ficção autobiográfica aqui proposta vive-se mais do que nunca diretamente e por dentro. Ainda assim, não obstante o grau de proximidade ao objeto autobiográfico, chegar a si próprio revela-se a todo instante um limite inabordável.
não apenas em função do regime de ficcionalidade inicialmente instalado, mas também pelas opções que, a partir e dentro desse regime, o discurso autobiográfico vai acolher. Sem ser propriamente um texto breve, esta autobiografia mostra-se talvez menos extensa do que porventura esperaríamos de um relato cobrindo 7 décadas de vida, fruto, em boa parte, de suspensões e de omissões do narrador, que, sem descurar em vários momentos um registro de rigor e pormenor documental, como observou Álvaro Salema, prefere uma aproximação biográfica selecionada que lhe permite não só escolher as situações a expor, como diferir narrativamente pormenores que não tem pressa em contar ou tão só registar momentos soltos que a memória devolve numa espécie de súmula impressionista de imagens tempo. Em termos gerais, a autobiografia apresenta-se ao leitor como um objeto textual simultaneamente híbrido e fragmentário, cruzando registros variadíssimos, não porém no momento detalhado, e cuja composição recorre abundantemente à montagem a partir de textos próprios, sobretudo os diarísticos, e alheios, não obstante deixar perceber um trabalho e um cálculo construtivos, minuciosos, inclusive nos seus efeitos de leitura, que não colocam inteiramente de lado o arco narrativo e evolutivo habitual na grafia de uma vida. Uma firme vontade autojustificativa contraria, além disso, um outro registro de forte timbre interrogativo, também frequente no texto. Dividido entre múltiplas tarefas e atividades profissionais, e como tal reduzido à condição de animal pouco rentável, órfão desde muito jovem e malgradas muitas amizades alimentadas mais ou menos desentendido dos outros, Dionísio traça o seu autorretrato em boa parte segundo o perfil paradigmático do sujeito moderno. Descasado comum, desconhecido de si próprio, apesar de uma unidade subjacente que afirma, mesmo assim, inalterável e inalterável, Dionísio faz da autobiografia o lugar de um inevitável defacement, retoma o termo de Paul de Man, em que um sujeito topológico se põe literalmente em questão. Um sujeito que se sabe vulnerável ao auto-engano e que, no termo do seu texto, reintroduz o simbolismo da floresta como instrumento retórico capaz de perverter a própria certeza autobiográfica, tal como a narrativa a foi até aí atestada. Será na e pela dimensão do fazer que o ser biografado e biografante tende, pelo contrário, a ganhar maior definição. Por certo, nos encaminha para o autorretrato de um sujeito que, além de homem de pensamento, se apresenta como um homem de ação. Um homo faber, que transforma aquilo que é em objetos. Um artista cuja dimensão atuante e interventiva se reflete em factos, à letra, em coisas feitas. Julgo ser nesta linha que podemos compreender a existência da escrita autobiográfica na tendência oficinal, confessadamente de opimentia de Marco Dionísio, e diretamente decantada do que chama a luta da expressão, luta aplicável ao próprio tele autobiográfico, enquanto desafio ao tempo ético e discursivo. Idêntica probidade oficinal poderá fazer-nos compreender um certo pudor depreciativo em relação à sua atividade editorial, crítica e poética de juventude, ainda escassamente escrevivida. Livros e versalhada rasgada, nos termos do autor, excluída da bibliografia oficial. Outra será a atitude autoavaliativa do biógrafo em relação à obra de maturidade, sobre a qual se fará uma confissão tão descorporada qual ressentimento provocatória. Gosto bastante de algumas coisas escritas, quem esperava modestas. Ainda assim, Mário Dionísio é um artista que valoriza menos os resultados do que o trabalho artístico em sentido forte, na sua dupla e contraditória dimensão de violência e de embriagamento, de técnica e de culturalidade, de criação e de destruição. Uma mesma e sempre repetida consciência sobre o caráter experimental e processual do ato de escrever ou de pintar aflora no texto. O de pintura, poesias, mas agora, no sentido estrito de uma lavração ou de uma predação sem muito à vista, em que o demónio da pintura, como escreve no diário, prevalecerá aparentemente sobre o vício de escrever. Porque pintar é mais operário. E, no entanto, a autobiografia terminará à defesa com uma exortação à escrita e ao ato de escrever.
Mesmo se, de ocasião para não estar sozinho, escrever se tenha agora convertido numa experiência limite de refúgio, de insularidade, quase diríamos, epiculista, face ao mundo e à mundanidade. Será, do mesmo modo, interrogando-se sobre aquilo que constituem as suas atividades principais e sobre as suas pessoais contradições, que 3 anos mais tarde, em 1990, a convite do Diário de Lisboa, Mário Dionísio enceta o seu autorretrato verbal. Em 12 breves parágrafos, e autorreferindo-se ironicamente numa terceira pessoa indeterminada e intratável, ou fulano, o autor apresenta sem desdobrar contraponto, seja em relação ao apontamento físico de jovial insinuação cageada e psicológico, uma criança sob uma exigência de rigor e de coerência, seja na sua complexa relação com os outros, ou nas múltiplas tarefas que desafiadoramente abraça com igual dose de paixão lúdica e de vício perfeccionista. Sempre fiel a uma ética do ócio, no seu pensar e no seu fazer artísticos, o retratista recupera aqui o elenco da sua obra escrita, ao mesmo tempo que a sua intervenção plástica enquanto pintor como obra exposta surge mencionada pela primeira vez. Autocitando-se, como que em sistemática confirmação de princípios e de propósitos, Mário Dionísio reescreve-se, enfim, como um artista sem outra ambição, senão a de fazer sem repouso e, porventura, sem ter. Conforme sucedia em autobiografia, todavia, a dúvida instalada bem no remate do texto torna, de igual modo, a própria intenção autorretratística, como se o autorretrato e a revelação que promete não fossem ainda estes, ou não estivessem ainda sob o nosso olhar, como se autorretratar-se não pudesse nunca ir além de uma espera, de uma reticência, de uma postergação infinita. Como se desenha ou se pinta a espera. Os autorretratos plásticos, até agora divulgados na autoria de Mário Dionísio, que não se reduzem a mero apontamento ou esboço preparatório, não são numerosos. Autor dos 5 desenhos, incluindo um autorretrato com Maria Letícia e um homem, realizados entre 1939 e 1945, num período ainda inicial da sua atividade de desenhador e pintor. O confronto rápido com o número de retratos conhecidos que viria a desenhar, e a pintar, ora de familiares, ora de crianças, ora de escritores, seus amigos, retratos igualmente pouco abundantes, mas já com uma diversidade de meios e uma qualidade técnica assinaláveis, permite-nos confirmar uma inclinação autorretratística claramente marginal, não alheia de certo aos pressupostos filosóficos do seu humanismo marxista, aponto sobretudo à dimensão poética. Dir-se estamos perante um artista que evita tomar-se como assunto, um pintor que, entre outras coisas, faz autorretratos. Detenhamos-nos nos desenhos. Deixando por hora de lado o desenho a lábios de cor de 39, cujas preocupações estéticas não nos parecem ainda nítidas, o autorretrato de carvão, presumivelmente de 41, e os 2 autorretratos a grafite de 43 e 44, confirmam progressivamente, com efeito, uma ideia inclusiva e moderna de representação não restrita à cópia do real. Não se pode copiar, como esclarecerá, no seu opus magnum ensaístico, a paleta e despreocupados de pequeninas fidelidades, estes primeiros autorretratos parecem antecipar na sua própria solução plástica a ironia crítica com que Dionísio se há referido logo na primeira parte desse seu ensaio a um paradigma ilusoriamente imitativo e fossilizado de retrato. Se no mais antigo desenho a carvão, ainda tecnicamente pouco desenvolto, o autorretrato a 3/4, sem óculos e com mão no rosto é conseguido através de contornos carregados e efeitos de mancha sombreada no rosto e na mão, as 2 cabeças desenhadas um pouco mais tarde, em pequeno formato, demonstram já uma capacidade de execução no equilíbrio entre a mão e o espírito, para retomar os termos do pintor, claramente mais apurados. Mantendo a pose a 3/4 e o olhar sempre fixo no espectador, como se não descansasse do pacto comunicativo, estes autorretratos, de expressão sóbria e ainda que insinuantemente inquiridora ou inquieta, parecem enquadráveis no paradigma picassiano de simplificação formal, em vez de copiar no modelo vivo, o rosto desenhado, nos casos a traço contínuo, é reduzido ao seu genoma imagético, na feliz formulação que João Antunes aplicou também a desenhos de Júlio Pomar, esse grande pintor cujo início Mário Dionísio anteviu e que viria outro sim a retratar. Operário infatigável, Dionísio depressa sujeitará a sua prática do autorretrato a novas alternativas plásticas.
de 45, data com efeito o seu mais conhecido autorretrato da tinta da China, ensaiando um outro registro mais sujo ou saturado, graças à técnica gestualista do corrigilhage, em franco contraste com o anterior. Agora, em pós frontal, o modelo parece aqui dirigir-nos um olhar mais reflexivo do que inquieto, mesmo se, de acordo com a nota técnica que nos faculta Dionísio nas suas páginas diarísticas, a falta de enquadramento nos pode dificultar um juízo de expressividade. Encontraremos esse enquadramento no único autorretrato ao óleo do pintor, e agradeço aqui muitíssimo à professora Silvia Chicó a ajuda na confirmação do material deste trabalho de 1942, em que Mário Dionísio ensaia desenhar para a cor, seguindo a lição de Van Gogh que o quadro evoca no evidente pastiche desse estranhíssimo peintre ouvrier, sobre quem Dionísio escreveu intensa e apaixonadamente e de quem também se avizinha sob vários aspectos. Começando pelo seu modo de olhar o mundo, aqui o autorretrato parece pretender aludir meta-artisticamente. Recorrendo a uma paleta de cores característica do pintor holandês, o autorretrato é aqui enquadrado pela atmosfera confinada, relativamente sombria do quarto, onde uma pequena janela, representada no fundo e em perspectiva, deixa ver a paisagem exterior, plana e anódina, situada em ponto de fuga. Na borda da janela e à direita, um copo com uma pequena flor esbranquiçada assinala o linear de transição entre cá dentro e lá fora, e a expressão do retratado, mais séria do que serena, talvez possa apontar para esse tema que o próprio Van Gogh, segundo nos relata Dionísio, mantinha com os pintores anteriores ao impressionismo. O do pássaro, preso na gaiola num dia de primavera, desejoso de liberdade e de paz, se vê forçado a girar angustiadamente dentro das grades. De qualquer modo, não será impossível, julgo, encontrarmos neste pássaro preso na primavera que o autorretrato poderia tematizar visualmente, pelo menos um triplo depoimento. Um depoimento espiritual de um homem, de um comunicador e de um pedagogo que, apesar de tudo, não logrou nem a compreensão, nem o reconhecimento que a sua dedicação aos outros lhe mereceria. Um depoimento epocal de um órfão da comunidade que não escapou a um isolamento e a um descentramento que ainda hoje a história literária e artística nacionais não repararam totalmente. Um depoimento estético de um realista cujos quadros ajudam a ser janelas para o mundo visível, ainda que a janela transparente, inclusiva e aberta se tenha, entretanto, tornado mais alta e estreita, como a autobiografia a descreve, e a visão mais restrita e incerta, sem exceção para a visão de si próprio. Bem antes que Alberto Manguel e Derrida, que aqui citamos inicialmente, Dionísio coloca no essencial a questão do eu, nos termos de uma errância ou de um devir. Termos que não podemos seguramente deixar de ler fora da experiência humana, da experiência estética do último século, tão profundamente fraturantes quanto regeneradoras de conceitos, formas e processos. Pelo que, enquanto aproximações autorrepresentativas, o exercício autobiográfico e autorretratístico em Mário Dionísio não independem de um debate historicamente inevitável entre o seu amor do real, reflexo direto da paixão pelo real de todo o século XX, nas palavras de António Pedro Pita, e essa cada vez mais forte suspeita de que a identidade não é da ordem do imediatamente reconhecível ou representável, talvez porque afinal não seja exatamente uma realidade, no sentido de alguma coisa que se observa, se registra, se interpreta para depois se transformar. Nem sequer talvez esse núcleo, o centro interior e invisível que asseguraria a permanência de uma unidade subjacente que se supôs e Dionísio supõe ainda existente. Se é certo que Mário Dionísio não põe inteiramente de lado os sistemas mais tradicionais do relato autobiográfico, nem se afasta de um regime autorretratístico figurativo, centrado no valor facial, não é menos certo que, através de um registro ora metroflexivo, ora omisso, contraditório, intolerante, vicia sistematicamente qualquer certeza sobre a verdade autorrepresentada e sobre a verdade do texto que supostamente a representa. Em vez de predicativa, a via de acesso ao eu torna-se hipotética e reticente, necessariamente criminosa ou clandestina, a tutelar e fugir. Muito obrigada, Eunice Ribeiro, por esta interessantíssima comunicação. Vou de imediato passar para Teresa Jorge Ferreira. Estamos um bocadinho encarnados. E obrigado também por ter respeitado os 20 minutos, quase escrupulosamente. Ora bem, é interessante também o percurso da Teresa Jorge Ferreira.
Teresa Jorge Ferreira é doutoranda. E eu queria aqui só dizer uma coisa, que na nossa organização, na nossa comissão organizadora, tivemos o cuidado e foi intenção explícita termos entre nós não só investigadores séniores, mas também doutorandos e outras pessoas que nos pudessem trazer uma luz interessante e especial, específica, sobre Mário Dionísio. Portanto, queria começar por dizer que a Teresa é licenciada em Direito, primeiro, pela Universidade Nova. Foi advogada na PLMJ, Instituto dos Dentes. Foi também leitora do Instituto Camões, no Chile e em Espanha. Mestre em Estudos Portugueses, na Especialidade de Literatura Portuguesa Contemporânea, na Nova também. E agora está aqui enquanto doutoranda em Estudos Portugueses, na Universidade Nova também, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, e desenvolve investigação sobre o autorretrato na poesia portuguesa contemporânea, integrada no IEL, que eu também bem conheço como centro de estudos. Portanto, tem a palavra, ela vai-nos falar de o aniversário de Mário Dionísio, autorretrato poético, aos 44 anos, por extenso. Muito obrigada pela apresentação, pela oportunidade de estar aqui. Falavam de montanhas e planícies no início, e estou aqui ao pé de algumas montanhas do estudo do autorretrato de Mário Dionísio e começo por dar este meu contributo sobre o aniversário de Mário Dionísio. Estamos aqui reunidos para comemorar o 100º aniversário deste autor, parece quase o início de uma cerimónia litúrgica que aconteceu em Lisboa no dia 16 de julho de 1916, na rua Andrade, número 2, resto de chão, ao canto do piano. Assim o escreve Mário Dionísio no início da sua autobiografia, contando que costumava responder quando lhe perguntavam: onde é que tu nasceste? Celebramos o 100º aniversário e, nesse sentido, parece-me oportuno reler o poema Aniversário, escrito em 1960, pelo menos o poema assim bem datado, e incluído no conjunto Silêncio Voluntário da antologia Poesia Incompleta de 1966. O poema diz assim: 44 anos, uma vida, já no fim ou no meio, tanto faz. Não encontrar sabor aos desenganos, começar sem dar por isso a dizer um rapaz da minha idade, de uma pessoa conhecida, que sobe as escadas com dificuldade, sentir-se um pouco a mais onde se dança, onde se espera, onde se ri sem ter de quê, já quase desdenhar do que nunca se alcança, considerar sem apetite o que se vê, desejar nervosamente a solidão, querer e não querer viver tudo uma outra vez, perguntar se valeu a pena o que se fez, dizer que sim, pensar que talvez não. Começar a ser ridículo e deixar que contem, depois que contem, histórias infinitas. Gostar de não ouvir, de não saber e já pensar que as raparigas todas são bonitas. Ter a ilusão, ou fingir ter, de que nada disto assim é naturalmente. E ocultá-lo bem, por bem saber, como nunca saber o que é conveniente, ou apenas prudente não dizer. 1960. Se considerarmos dois elementos que acompanham o texto do poema, o título e a data, podemos confirmar que Mário Dionísio celebrou em 1960 o seu 44º aniversário. O primeiro verso assim começa, ligando uma idade, 44 anos, a uma vida, já no fim ou no meio. Atentemos nesta relação entre aniversário, idade e vida. Por um lado, o aniversário remete para uma ocorrência cíclica. A palavra aniversário vem do latim aniversarius, adjetivo relativo a algo que acontece todos os anos, já que resulta da junção de anos, ano e de versus, participio passado de vertere, voltar, regressar. O que volta todos os anos é o dia do calendário. Por outro lado, a idade estabelece um marco num percurso linear e não cíclico, num acumular de anos, que se faz pela progressão numérica, e aí a indicação do ano no final do poema reforça essa ideia, porque o ano, 1960, só acontece uma vez no calendário. O ano não se repete, reforçando a ideia de linearidade. O poema é publicado na primeira edição de Poesia Incompleta e era, como praticamente todos os poemas do conjunto do Silêncio Voluntário, inédito. No índice da Poesia Incompleta, as obras vêm todas identificadas pela data, mas apenas os poemas do Silêncio Voluntário vêm datados individualmente no índice. Não só no índice, mas também no final de cada poema.
é ainda de notar que todos os poemas deste conjunto têm título e há, no silêncio voluntário, vários que se relacionam com o tempo. Digo títulos de poemas: Eterno Retorno, com a data de hoje, 4 páginas de um diário esquecido, com 4 secções, 5 de maio, 6 de março, 2 de junho, 15 de julho, e para ser lido mais tarde. Exemplos de poemas. Com efeito, se o aniversário reforça o caráter cíclico do calendário, o ano inscreve a data num percurso linear, lembrando o chaque fois, une seule fois, que Jacques Derrida menciona a propósito da inclusão da data no poema. É esse percurso linear que constrói uma história de vida pessoal. 44 anos, uma vida. Uma vida enquanto experiência global balizada por 2 momentos, o nascimento e a morte, que estão marcados no início do poema, com a referência ao aniversário e com a referência ao fim. Este poema afirma-se assim como um gesto vital. O próprio Mário Dionísio recorre à expressão escrevivo e escrevivente, que valoriza o percurso de vida, tomando como pretexto uma data que ocorre anualmente. E é considerando a vida que Mário Dionísio vai construir o seu autorretrato aos 44 anos numa enumeração de características que começam com verbos no infinitivo: não encontrar, começar, sentir-se, etc. O facto de usar os verbos no infinitivo poderia ser indício de um retrato de qualquer pessoa que fizesse 44 anos, mas a indicação do ano 1960 inscreve o poema num percurso biográfico autoral, e a utilização do possível minha reforça que este poema é sobre a minha idade, sobre mim. Escusado será dizer que um autorretrato não tem de ser escrito na primeira pessoa, mas tem de dar indícios de ser um gesto intencional de falar sobre o eu autoral. Dizia que este autorretrato se constrói considerando um percurso vital, já que algumas expressões usadas no poema nos dão a impressão de uma mudança em relação ao que era antes. Já quase desdenhar do que se alcança, começar a ser ridículo, já pensar que as raparigas todas são bonitas. O presente destes 44 anos relaciona-se com o passado, com vivências anteriores, ao mesmo tempo que admite o futuro, não é imóvel. E também propõe uma avaliação do passado, quando refere querer e não querer viver tudo uma outra vez, perguntar se valeu a pena o que se fez. Temos então este poema. Curiosamente, na autobiografia surge a mesma interrogação: valeu a pena? A vida me ensinou que muito pouco vale a pena, mesmo se a alma nada tem de pequena. Citação da autobiografia. Esta pergunta poética, que convoca os versos de Fernando Pessoa, que já são quase uma expressão idiomática, acompanha o autor ao longo da vida, particularmente em relação à escrita. Mário Dionísio afirma que a escrita lhe dá muito trabalho, que é perfeccionista e doentio em relação à exigência do ritmo, e termina mesmo a autobiografia citando uma página do seu diário sobre a escrita, que já foi aqui mencionada antes, mas diz: à defesa, abre o meu irregularíssimo diário no dia 63 e calhou, e leio-a como se a data fosse a de hoje. E depois tem o conselho: escreve. A relação com os outros é também uma marca importante da autobiografia e do poema Aniversário. Se neste último o poeta confessa que se sente um pouco mais em sedança, onde se espera, onde se ri sem ter de quê, e que deseja nervosamente a solidão, na autobiografia admite que o seu estilo de vida há de parecer meio monástico, pois não frequenta, já homem feito, meios de boémia artística, ou faz de conta que sim. Mas este distanciamento em relação a pessoas e factos, Mário Dionísio considera cada vez mais indispensável e diz: mesmo eu quero-me ele, mas só me interessa de verdade o que está perto. E é nesta linha que escreve o seu autorretrato, porque é com ele que se apresenta neste texto, publicado no Diário de Lisboa a 2 de fevereiro de 1990, quando Mário Dionísio tinha 73 anos. O autorretrato começa precisamente com "é um fulano intratável", o que acentua o distanciamento pretendido. Ora, fulano pode ter um sentido informal para designar um indivíduo determinado, ou mesmo um sentido pejorativo para indicar um sujeito qualquer sem importância. E, curiosamente,
Este sujeito vai associar-se a outro, também autor de um autorretrato na terceira pessoa singular, ao dizer no autorretrato milhão de altura como o outro. O outro é Bocage, é referência ao seu célebre soneto. De cabelo mais escasso do que quem quer gostaria de ter, pragmatismo muito acentuado, talvez pelo uso do cachimbo a toda a hora durante anos, é afinal um sujeito bem menos austero do que os que o conhecem mal geralmente supõem. Por baixo daquela exigência toda de rigor e de coerência, uma criança estreita. Uma citação do autorretrato já referida. Temos aqui alguns elementos que se aproximam de traços que já vimos: a austeridade, a exigência e o rigor. O autor refere mesmo no autorretrato um desejo de perfeccionismo quase doentio. E há outros pontos coincidentes, voltando ao poema Aniversário. Se um verso diz considerar sem apetite o que se vê, o autorretrato reforça que come porque tem de ser e só bebe água, detesta durar-se à mesa. Se outro verso de Aniversário declara que a vida está já no fim ou no meio, tanto faz, o autorretrato afirma que morrerá em breve ou daqui a muitos anos. Se o poema termina com bem saber como nunca saber o que é conveniente ou apenas prudente não dizer, as últimas palavras do autorretrato são: resta saber se sim, o mais prudente é esperar. Encontramos então várias ligações entre este poema e o autorretrato. E a mesma inquietação sobre se valeu a pena está presente no poema Aniversário. Perguntar se valeu a pena o que se fez, dizer que sim, pensar que talvez não. Na autobiografia, em que ele pergunta valeu a pena, a vida me ensinou que muito pouco vale a pena, mesmo se a alma nada tem pequena. E no autorretrato, em que ele diz porque então talvez não tivesse valido a pena. Eduardo Dionísio falou também de uma entrevista ao Fernando Assis Pacheco, em que ele diz que a escrita sempre levou melhor à pintura porque associa a escrita ao dever, e depois perguntava se calhar nem valeu a pena, dizia nessa entrevista que se calhar nem tivesse valido a pena. Como dizia antes, esta inquietação está intimamente relacionada com o fazer poético e artístico. Vale a pena reler um excerto da secção Um Novo Amor da autobiografia, em que ele diz: mas certa vez alguma coisa me puxou para a varanda da cerveja, doendo o meu cachimbo mal queimado. E ali fiquei, com os olhos fixos na massa imensa dos teatros de Lisboa, trepando para o castelo, na rua lá embaixo, muito mal iluminada. Remolia o meu antero, silêncio, escuridão e nada mais. Crise de solidão. E então sai nesta, sem desfitar o escuro do horizonte muito acima dos últimos telhados. Se eu pudesse pintar. Este momento descrito na autobiografia é fundador de uma nova vontade de expressão. O desejo de pintar surge aliado à poesia, ao verso do antero, aliado à poesia e ao cachimbo. O cachimbo está bem patente neste autorretrato de 45, altura em que Mário Dionísio teria 28 ou 29 anos. Um autorretrato entre os vários que ele desenhou muito ao longo da vida. Destaque este por ter o cachimbo, a escuridão e o olhar fito, presentes no momento em que alguma coisa o puxou para a pintura. Poderia ser o retrato dele nesse momento. Mário Dionísio começa assim a pintar, passando de uma fase figurativa para uma fase abstrata, em 63, e é de 72, do ano em que faz 56 anos, uma pintura abstrata com o título Aniversário, o mesmo título atribuído ao poema de 60. Aproveito esta homonímia para desenvolver um pouco a relação entre os aniversários, os autorretratos e as artes visuais, fazendo agora um desvio em relação ao Mário Dionísio. Ora, a celebração dos aniversários, como a fazemos hoje, é um fenómeno recente. Na antiguidade pagã, e não se assustem com a antiguidade pagã, eram celebrados os aniversários do nascimento dos líderes, com festas públicas semelhantes às dos deuses, que marcavam mudanças no calendário do mundo. Mas com o cristianismo, os aniversários do nascimento deixaram de ser comemorados por serem contrários à ideia de humildade individual. Apenas os nascimentos livres de pecado eram celebrados pela Igreja, o de Jesus, o de João Batista, o de Maria. De acordo com Jean-Claude Schmitt, no estudo L'Invention de l'Anniversaire,
A palavra latina aniversários começou, aliás, por ser usada em relação às datas de morte dos santos, assim como dias natalis, já que a morte marcava o início da vida eterna, da verdadeira vida. Os dias de nascimento eram referidos como nativitas para os distinguir. Durante séculos não se celebraram os aniversários de nascimento individuais. Só a partir do século XIV começou a haver essa preocupação. Este Albertino Mussato foi uma figura importante em Pádua, na viragem do século XIII para o XIV, sendo considerado um dos primeiros humanistas. Mussato ocupou cargos políticos relevantes, além de ter sido poeta e historiador. Em 1317, ele escreveu um poema em latim, cujo título pode ser traduzido como Se o seu aniversário deve ou não ser celebrado. E note-se que a expressão que ele usa não é aniversários, mas sim dia in nativitatis. O autor é considerado, graças a este texto, a primeira pessoa que temos conhecimento desde a antiguidade a celebrar o seu próprio aniversário. O poema narra alguns factos biográficos deste autor, começa com a inscrição da idade no calendário. Estes são os primeiros versos, em que ele diz que, baseando-se na informação que os pais lhe deram, refere que em 1317 tinha 56 anos. No final do poema, ele questiona se vale a pena ou não celebrar o aniversário, porque a morte lhe trará uma vida melhor. Este texto, escrito numa altura em que se começa a difundir o relógio mecânico na Europa, essa ideia de contagem do tempo, mostra bem esta importância que começou a ganhar o ritmo do tempo e as histórias individuais. O Petrarca sabia bem a data de nascimento dele e também teve preocupações autobiográficas, e o Leon Battista Alberti recomenda no livro da Família que cada pai anote o dia, o mês, o ano e o local do nascimento de cada criança. No Renascimento, a valorização do homem e da sua biografia acentua-se, e o autorretrato, enquanto tema artístico, tem um enorme desenvolvimento. Albrecht Dürer foi um dos mais prolíficos criadores de autorretratos deste período, e os seus autorretratos constituem modelos de beleza. Há alguns que têm, além da assinatura e da data, uma inscrição com a idade, como de 1498 e de 1500. Isto significa que Dürer conhecia também a sua data de nascimento e que celebrava as suas idades com autorretratos. Ora, o habitual na época era fazer retratos a 3/4, mas este de 1500 é um retrato frontal, com as representações de Cristo na altura. Os traços, aliás, aproximam-se dos geralmente atribuídos a Cristo, a simetria do rosto, cabelo comprido, o destaque da mão, etc. Estará Dürer a associar o poder criador do pintor ao poder criador de Deus? A ligação com o divino está também presente na indicação AD, de Anno Domini, que corresponde às iniciais do seu próprio nome. As inscrições estão em lugares destacados ao lado da figuração do rosto, à esquerda a data, 1500 AD, e à direita o nome, a origem, a indicação de que a efígie é dele próprio e a idade, 28 anos. Este é um dos autorretratos mais célebres da história da pintura e foi provavelmente o primeiro a ser exposto publicamente, de acordo com James Follen, da Self-Portrait and Cultural History. Ainda em relação à crescente importância da história da vida individual, refira-se que este livro de Matthias Schwartz, que pode ser traduzido como livro de trajes, em que o autor, contabilista de profissão, se manda retratar em vários momentos da vida com roupas diferentes. Aos 23 anos, Schwartz decide começar este projeto, recriando com a ajuda da memória as roupas que teria usado desde o nascimento até àquela idade. E esta imagem é comemorativa dos 23 anos, o início do projeto, e é feita no seu aniversário. E a partir daí, Schwartz vai fazendo vários retratos em diferentes ocasiões e vários deles são nos dias de aniversário. Temos aqui outro grande criador de retratos e autorretratos, e aqui o número elevado de autorretratos, e há mais, que Rembrandt fez ao longo da vida, desde a juventude até à velhice, não só mostra de que modo a prática se foi difundindo e alterando ao longo do tempo, como revela que para este pintor os autorretratos acompanharam e contaram a sua história de vida. A propósito disto, refiro
uma citação de outro pintor que escreve numa das suas cartas que fez ao longo do tempo vários autorretratos retratos de si próprio à medida que ia mudando e que com isso escreveu a sua história de vida. Também Chagall incluiu a sua própria imagem nas pinturas que criou. E neste exemplo de um quadro conhecido como L'Anniversaire, de 1915, não há indicação da idade, mas sim uma representação da comemoração do aniversário. Chagall destaca a importância da emoção e da memória na sua criação artística, referindo em relação ao momento em que Bella apareceu com um ramo de flores, o choque inicial concreto e espiritual que o leva a alguma coisa mais abstrata. Outra artista que propôs inúmeros autorretratos foi Frida Kahlo. Destaco este por causa da inscrição, que diz: aqui me pintei eu, Frida Kahlo, com a imagem do espelho. Tenho 37 anos e é julho de 1947, em Coyoacán, México, lugar onde nasci. Considerando que Frida Kahlo nasceu em julho de 1907, observamos que a data indicada e a idade não coincidem. Em julho de 1947, Frida tinha 40 anos e não 37, como ela escreve na pintura. Não obstante, pela sua militância política, Frida afirmava que o seu verdadeiro nascimento fora em 1910, data da Revolução Mexicana, fazendo com que a inscrição da data e da idade nesta obra revele pelo desfazamento em relação à data de nascimento o comprometimento político da pintora. E o último exemplo que dou é o de Sophie Kahlo, artista que tem explorado os limites da privacidade e a relação entre a vida pública e a vida privada, e dizer que entre 1890 e 93 Sophie Kahlo teve uma obsessão pela celebração do seu próprio aniversário, organizando encontros e guardando alguns presentes oferecidos como uma espécie de relíquias autobiográficas. Ela apresentou este espólio na Tate Britain como uma instalação escultórica chamada The Birthday Ceremony, que questiona a construção da identidade pela prática de rituais significativos, um dos quais pode ser a celebração do aniversário. Procurei dar alguns exemplos de obras que nas artes visuais ligaram de alguma modo a prática do autorretrato ao aniversário, à idade, à biografia. Para concluir, vou ter-nos a Mário Dionísio e à sua obra. Apesar dos textos e dos desenhos ou pinturas que propõem autorretratos, não há nenhum poema publicado com esse título. Não obstante, considero que Aniversário é isso mesmo, um autorretrato poético aos 44 anos, uma inscrição autoral no calendário biográfico e histórico. O aniversário do artista é, como vimos, um pretexto criativo para a prática de autorretratos, havendo também outros exemplos poéticos nesse sentido. Em aniversário, a idade e a data aparecem no poema publicado, conseguindo o duplo efeito de um facto biográfico que se inscreve no interior do poema e de um poema que se inscreve numa história de vida. A biografia pede o poema, ao mesmo tempo que o poema pede a biografia. Derrida propõe mesmo que uma data opera como um nome próprio, quase como se, em vez de estar a data, estivesse o nome dele no poema, como uma marca da individualidade dentro do poema. Ora, podemos não encontrar neste aniversário uma temática social, como seria talvez expectável, mas encontramos uma profunda preocupação com o tempo individual e coletivo. Encontramos um texto que se associa a outros textos que apresentam uma história de vida, com escrita, leitura, e vimos aqui referências a Pessoa, Antero, Bocage, uma escrita, uma vida com pintura, com empenhamento político. Vemos também nesta obra a importância da relação com os outros e uma marca de um estilo de vida próprio. E a pergunta, a inquietação com o valer a pena, portanto, como se houvesse uma avaliação constante, uma necessidade de saldo constante. O título de Mário Dionísio, aliado aos dois primeiros versos e à indicação do ano, no final, condensa esta inquietação provocada pelo aniversário na vivência do tempo, de como a data regressa no calendário e é, ao mesmo tempo, irrepetível. Para agudizar a inquietação, termino com um poema de terceira idade: acaso interessa a data do nascimento ou a de agora? E assim continua. Muito obrigada.
porque já vamos na hora, vou apresentar no último conferencista, Mariana Tércia Vasconcelos Ferreira. É licenciada em Direito pela Universidade de Coimbra, onde fez o curso de bibliotecária arquivista. Desde 1985, coordena o Centro de Documentação 25 de Abril, da Universidade de Coimbra, é membro fundador da Casa da Achada, Centro Mário Dionísio, integrando desde 2010 a sua direção, e onde coordenou os trabalhos de inventário e catalogação do arquivo Mário Dionísio, Maria Letícia Clemente da Silva. Foi responsável pelo primeiro inventário do espólio do arquivo Mário Dionísio, publicado em 1995, na obra Não Há Morte nem Princípio, catálogo da exposição. Intitulou a sua comunicação do arquivo convencional ao arquivo virtual, o acervo documental do Centro Mário Dionísio. Muito obrigada por ter vindo dar aqui uma outra visão e um contributo inestimável, sobretudo para quem vai começar a investigar Mário Dionísio. Obrigada eu pelo convite em estar aqui, é com muito gosto que o faço e peço desde já desculpa porque o meu tom vai ser muito mais informal do que o tom académico e tem sido deste debate, ainda bem, porque eu sou sobretudo, a minha função é sobretudo ser um auxiliar destes muitos saberes que nos têm vindo a ser expostos aqui e espero, pelo menos, despertar. Hoje é evidente que temos aqui já, neste primeiro painel e no que se propõe fazer ainda hoje à tarde, já se nota a qualidade das intervenções que a obra de Mário Dionísio já tem despertado. Mas a minha intenção aqui é informar sobre o que é que ainda podem descobrir mais. Aqueles que estiverem interessados em prosseguir o trabalho que foi hoje iniciado aqui com este seminário. Ora bom, o que eu acho interessante no painel onde estou a seguir é precisamente também este título, não é? Da memória desconexa, porque ao contrário, a minha função foi tentar juntar aquilo que estava desconexo para poder dar alguma ordem mínima àqueles que precisam de encontrar o que esperam, não esperam. E isso também é uma das coisas interessantes da minha profissão, é pensar o que é que não esperam encontrar e que pode ser importante para verem, terem outros olhares sobre as coisas. E, portanto, eu falo com muita saudade do início do meu trabalho e da Dona Maria Letícia, com quem comecei a trabalhar pouco tempo depois da morte de Mário Dionísio, e que caiu um pouco por acaso lá em casa, não porque não conhecesse Mário Dionísio, mas não conhecia suficientemente para me atrever a propor fazer isso, mas porque a família, ao contrário do que é até habitual, infelizmente, na nossa sociedade, às vezes não se dá conta da riqueza do que os que pensam, os que escrevem, os que pintam, vão deixando atrás de si. Mas esta família pensou que estava diante de um conjunto de documentos únicos e pediu apoio. E nós demos com todo o gosto e assim apareço um pouco ligada a esta tarefa de preservar memórias. E começo por fazer, há 20 anos atrás, o primeiro inventário do que consideramos, com a Dona Maria Letícia na altura, ser o core, digamos, o conjunto mais importante do espólio que estava guardado na Avenida Elias Garcia. Nós separámos, trabalhei sempre muito em conjunto com ela, e fizemos uma primeira separação entre o que era o arquivo e o que era o espólio literário, porque eram claramente, não tocámos ainda num espólio artístico. Isso depois ficou, felizmente, para outra fase, já com a filha, mas naquela fase o importante foi tentar dar uma organização mínima aos papéis que não estavam dispersos, estavam no seu gabinete. Quando eu cheguei, eu encontrei um gabinete como o Dr. Mário Dionísio tinha deixado, quase, com a sua secretária, as suas gavetas arrumadas da forma que sempre teve, com o velho arquivo das fichas, que eu considero uma peça importantíssima e que as pessoas deveriam ir ver hoje, um armário com notas de leitura, porque para mim foi um manancial de informação. O rigor, o labor que aquele arquivo encerra, é uma coisa inacreditável. E, portanto, nós te ensinamos mesmo na Casa da Achada a dedicar mais tempo a esse armáriozinho e fomentar vontade a outros de poderem pesquisar e ler algumas das coisas
ali também está muito do que Mária Dionísio achou importante, pensou, disse e criticou. Portanto, há 20 anos atrás foi feito esse primeiro inventário, que foi separado, como vos dizia, entre espólio literários e arquivo pessoal. E na altura o arquivo pessoal, imediatamente, nós demos um tratamento, eu tenho um tratamento diferente. Os espólios literários seguem muitas regras do que era vulgar fazer-se na Biblioteca Nacional em relação aos espólios literários. No arquivo estava-se a começar em Portugal um bocado, agora já felizmente já há muitos instrumentos de classificação e de organização de arquivos, mas na altura não havia muito, mas já havia algum trabalho feito também na Biblioteca Nacional da Torre do Tombo. Trabalhei muito de perto com os meus colegas dessas instituições e criei um quadro classificativo para o arquivo, que é ainda o que hoje existe e o que podem ver podem encontrá-lo, antes de mais, impresso no primeiro catálogo que nós produzimos por altura da exposição Não há Morte nem Princípio, e que hoje, isto estávamos em 96, e que hoje desse catálogo impresso evoluímos um bocadinho mais para aquilo que eu aí da minha pomposamente disse do convencional ao arquivo virtual, no fundo, porque no fundo é o mesmo tipo de tarefas a que nós nos dedicamos: referenciar, localizar, referenciar e disponibilizar. Esta é a grande tarefa dos arquivistas e é aqui que eu também me sinto mais à vontade. Portanto, o que fizemos em papel, agora estamos a continuar a fazer no mundo virtual, mantendo também, apesar de tudo, na Achada nós temos uma preocupação muito grande de manter o formato impresso, os livros. Como veem, temos um trabalho, um labor importante de reorganização das obras e edição de muitas outras. Portanto, o texto, o suporte de papel para nós é muito importante, mas vamos complementando. E, desde logo, a novidade quando passamos para a Casa da Achada, em boa hora criada com a Eduarda e com outros amigos, para precisamente mostrar aquilo que ela diz muito bem na introdução da bibliografia que preparou e que está disponível também online, depois mostrarei se tiver tempo. Diz muito bem que o objetivo da Casa da Achada é este: é estarmos a disponibilizar aos outros e a quem pretende estudar mais aquelas coisas, aqueles saberes, os traços de vida das pessoas que ou foram mais esquecidos ou deixaram de ser lembrados, ou por isso simplesmente, como ela diz muito bem, se calhar não interessa lembrar muito. Ora, nós queremos lembrar isso tudo. E com a liberdade toda de quem quiser esquecer o que entender, mas que não seja por nós não termos organizado os vestígios que nos ficaram, que as tarefas de recordação e de repensar criticamente o que passou e planear o que está por vir não se faça. Quando chegámos à Casa da Achada, havia mais uma coisa que na altura eu não tinha na Casa da Igreja Garcia, que era a biblioteca. A biblioteca passou a ser uma tarefa, felizmente com muita ajuda, porque a Casa da Achada tem tido bastantes voluntários. E quando começámos há 7 anos atrás, a nossa primeira tarefa foi catalogar a biblioteca. São cerca de 5.000 volumes. Eu devia estar aqui já a passar, mas não. Eu ver se consigo passar. Muito obrigada. Agora onde é que estás? Muito obrigada. Eu penso aqui ajudar. Portanto, em relação aos instrumentos de pesquisa que nós criámos, não eram mais do que aquilo que antigamente nós tínhamos nas bibliotecas, onde o Dr. Mário Dionísio também trabalhou, que eram os velhos fecheiros com as fichazinhas. Antes eram feitas à mão, agora elas estão nas memórias dos computadores e, portanto, nós chamamos pomposamente os arquivos, os catálogos da linha virtuais. Não é? Mas isso, no fundo, são fichas de referência. Portanto, os instrumentos de pesquisa que fizemos para a biblioteca são aqueles que já existiam no mundo físico e que, neste momento, estão disponíveis online. Esse catálogo em linha, se clicarmos, nós conseguimos ir ao catálogo em linha da Casa da Achada, tem cerca de 5.000 registros e uma informação
informação é que nós já também, como estamos a cooperar com a Biblioteca Nacional, eles já estão todos depositados também na cor base, quem procurar em Portugal no catálogo nacional também já encontra o catálogo da Casa da Achada do Centro Mário Dionísio. É um catálogo que não está com aquelas perfeições todas dos pormenores do ponto, traço e vírgula das minhas colegas e meus colegas especialistas. Eles não estão cá, mas se cá estivesse eu dizia. Eu também gosto de ser rigorosa, mas isto foi um trabalho voluntário em que eu tive que pôr a trabalhar no catálogo. Muita gente não tinha ouvido falar sequer em bibliotecas, nem como é que se catalogava. E portanto há algumas incoerências, mas nada de monta, a não ser de vez em quando um título trocado que a Eduarda zanga-se muito e tem razão, porque ela é adepta do rigor, assim como eu sou, mas também de vez em quando desculpamos um bocadinho, porque o importante é que a maior parte das coisas estão disponíveis ao público em geral a partir do catálogo nacional. Pode-se chegar lá, clicando, espero que isto vá lá ter. Vai, não vai. E, portanto, têm um menu, como encontram em quase todas as bibliotecas, em que podem pesquisar de forma avançada ou de forma mais simples. Com pesquisa avançada podem ir ao autor, título, etc. Uma coisa que nós fizemos é que a maior parte da Biblioteca de Mário Dionísio tem 3 grandes secções, está instalada em 3 salas, 2 delas mais dedicadas à literatura e ao ensaio, depois tem uma terceira sala mais pequenina onde estão as publicações periódicas e os jornais. Nós os jornais apenas os catalogamos por títulos, são cerca de 300 e, como vos disse, a biblioteca tem cerca de 5.500 títulos. O interessante da biblioteca, não vou fazer aqui a pesquisa para não vos passar, mas é extremamente fácil, uma palavra qualquer, se quiserem fazer o favor de procurar um tema qualquer, uma paleta, um diabo, o que quiserem, com certeza que encontrarão logo um conjunto de obras em que podem facilmente ficar apenas com uma referência mínima, onde encontram a cota, que é o mais importante normalmente para os investigadores para referenciar, mas depois podem ver, se quiserem, um pouquinho mais o detalhe da coisa, não faço ideia, mas podem ver o detalhe aqui mais para quem é mais especialista, perceber se há notas, se não há notas, onde está guardada, etc. Peço só para voltar para trás. Entretanto, voltando aos instrumentos de pesquisa, este é um instrumento de pesquisa, é isto que nós chamamos de instrumentos de pesquisa, o catálogo online é um instrumento de pesquisa. Entretanto, como as bibliografias, aquela que fez a Eduarda, por exemplo, preparou para o ano passado, é um importante instrumento de pesquisa para os estudiosos da obra de Mário Dionísio. É a mais completa que possam imaginar e está também já disponível. E eu passava apenas agora a falar-vos um pouquinho, depois já volto à bibliografia em linha, volto depois ao arquivo, mas passava aqui no instante à bibliografia em linha. Vamos ter a página principal, que é muito importante pensar, nós na página principal do Centro Mário Dionísio temos acesso a quase tudo. Aos catálogos, como viram, nós também temos um catálogo que é a biblioteca públicamente importante para quem investiga a obra de Mário Dionísio, é mais importante, evidentemente, do Centro Mário Dionísio, mas aqui do lado esquerdo encontram todas as coisas, as entradas mais rápidas, as coisas mais rápidas que se faz, que vai fazendo, que se publica, e portanto também é aqui que estão os catálogos, o da Casa da Achada e o da Biblioteca Pública, e agora, há pouco tempo, esta é a novidade, feita precisamente para esta iniciativa. Foi preparada uma bibliografia feita pela Eduarda, em que na introdução encontram grande parte daquilo que eu tenho estado a dizer, mas encontram também uma coisa importante que é o esquema, como diz a Eduarda e bem, o esquema do espólio literário e do espólio e do arquivo privado de Mário Dionísio. Como vos digo também, a partir de há 2 anos, esta parte também já temos tratado o espólio artístico e esta é a introdução a esta bibliografia, do meu ponto de vista, um elemento por onde devem começar qualquer investigação que façam na Casa da Achada, porque é aqui que está a explicação do que existe, do que se fez, como se fez e o que é que podem, a partir daqui, aonde podem chegar. Em relação às informações também relativamente ao esquema da biblioteca, já vos falei um pouco. Em relação
possível, não temos muitos meios, mas começámos a trabalhar já de uma forma bastante evoluída do ponto de vista tecnológico. Então, criámos uma base de dados, é que temos instalada, que nos vai servindo para todo o tipo de tipologias documentais. Portanto, nós catalogamos a biblioteca na mesma base em que também estamos a fazer a indexação. E é importante eu dizer aqui isto porque quero falar a seguir do projeto de digitalização. Ora, para chegarmos ao arquivo, tem as grandes divisões que já estavam criadas há 20 anos atrás. O arquivo privado tem as secções, a parte pública, a parte privada da vida de Mário Dionísio, as suas funções enquanto as pessoas que atuam ao longo da sua vida. E o meu trabalho na altura com a doutora Maria Letícia foi tentarmos juntar as coisas tal como elas tinham nas suas prateleiras, dar-lhes apenas aquela organização mínima para tornar, dar-lhe uma estrutura que fosse lógica para quem anda à procura e a encontrar. Estamos sempre esta. Vida privada, vida pública, os cargos que teve e na vida pública as funções também aquilo que o interessou fazer. No fundo, traçámos ali uma pequena biografia do que interessou a Mário Dionísio na sua vida. E as pessoas também foi obrigado a interessar-se quando teve cargos públicos, quando foi professor, quando teve várias comissões. Portanto, esta é a lógica do arquivesta. E como sabem, os que me seguem, que são investigadores, a maior parte dos senhores que estão na sala, há regras diferentes entre a biblioteca e o arquivo. Nós, nas bibliotecas, nós vamos direto só ao item, é o livro, catalogamos depressa, é a referência. Em relação ao arquivo, não é bem assim. Nós temos que encontrar uma estrutura lógica de organização da documentação e depois já é muito mais difícil chegar a que nós chamamos o item. E há a descrição desse item. Hoje, com a digitalização, nós não podemos correr o risco de estar a digitalizar de qualquer forma, perdendo completamente a lógica do que se quer fazer. Nós temos que criar previamente uma organização para depois passarmos a digitalizar. É por isso que nós, na Casa da Achada, ainda não temos definido um projeto de digitalização que possamos mostrar. Se for à Casa da Achada, ainda não encontram muita coisa em texto integral digitalizado, mas é de propósito. É de propósito porque nós temos estado a fazer o trabalho paulatinamente. Ele está todo digitalizado dentro de casa, a maior parte já está digitalizado, só que não disponibilizados ainda online por razões que se prendem como podemos fazer as coisas. Por um lado, com maior rigor e por outro lado, não deixar de expressar a atenção ao item quando precisamos de criar ainda uma grelha classificatória que depois, mais tarde, seletivamente, vai ser um trabalho que a Eduardo vai, com certeza, fazer ao longo dos próximos anos, disponibilizar o que formos achando que é mais importante disponibilizar. Sai aquela ideia de que tem que estar tudo na internet. Não tem que estar tudo na internet, tem que estar tudo digitalizado por questões de preservação, se pudermos, antes de mais tem que estar tudo organizado, localizado, tão rapidamente como quando a gente clica aqui no computador, nós temos é que chegar aos botões físicos da Casa da Achada e dizer assim: eu quero a pasta tal e o documento tal que está na pasta tal. E sabemos que o documento número 27 da pasta tal é aquele onde eu quero chegar. Portanto, são estes índices que nós temos estado a construir. E que um dia serão, com certeza, informatizados também. São as listagens que eu falo aí no arquivo, algumas são impressas, estão todas impressas, as que já estão organizadas, estão todas impressas na Casa da Achada. Muitas delas estão nas próprias, na primeira página dos dossiês que organizamos. Portanto, para o investigador que vai à Casa da Achada, é muito fácil trazer lá o que interessa. Que o diga, se calhar, ali o nosso diretor do Museu do Neoliberalismo, quando precisou agora há pouco tempo de fazer uma exposição, praticamente encontrou o que não esperava, o que esperava e aquilo que nem nunca pensava encontrar, se calhar, não é? E, portanto, porquê? Porque o trabalho de sapa, digamos assim, desculpem às vezes esta minha informalismo, está feito e, portanto, com os botõezinhos físicos ou com estes eletrónicos, quando tiver que ser, o importante é sempre a mesma coisa: organizar, descrever e ser rigoroso na forma como se faz. A Eduarda está neste momento com uma tarefa importantíssima. Portanto, eu passo já aqui, o guia do arquivo em linha também está aqui disponível numa outra parte, estamos a montar, mas estudava de voltar, vou dar trabalho atrás. E é isso, vai avançar. Pronto. E portanto,
temos para vos dizer, em termos de números que as pessoas gostam muito? Eu sei que não, a maior parte de nós não se preocupa demasiado com o número, mas é importante saberem isto. Além dos 5.000 registros, nós temos cerca de 40 caixas já completamente arquivo, porque quem conhece a Casa da Achada sabe que o Centro Mário Dionísio tem 3 grandes salas e tem os armários que vieram, que são elas também passado, em referência ao passado do Mário Dionísio, vieram de escolas secundárias belas, armários onde guardámos as caixas, que organizámos também com os arquivos. Então, são cerca de 40 caixas, dossiês já etiquetados, onde está o arquivo privado, onde está o arquivo público, onde já está também, não está ainda tratada, o que nos falta inventariar, mas mesmo assim já só nos faltam cerca de 14 caixas, o arquivo MD privado, que não estava, só há pouco tempo, quando também foi integrado o arquivo Maria Letícia, é que entrou também o arquivo privado Mário Dionísio. Portanto, é um trabalho que está neste momento a decorrer, é o da inventariação do arquivo privado Mário Dionísio e do arquivo privado Maria Letícia. E também já temos tratado o arquivo artístico, e, portanto, o espólio artístico, que engloba os desenhos e as pinturas, os originais, são cerca de 500, para quem gosta de números, são cerca de 500 e também temos ainda por organizar, é importante também, mas enfim, localizar, mas sem podermos ainda falar em números, uma vasta coleção espantosa de folhetos de exposições por onde andou o Mário Dionísio, que lhe mandou vir, que lhe fizeram chegar e que é muito importante futuramente podermos organizar, porque é o retrato também da vida cultural da Lisboa daquela, e não só, daquela época. Portanto, isto era o que eu tinha para vos dizer sobre o arquivo, se precisarem de mais alguma informação. Nós, creio que na página da internet, explorando a página da internet, encontrarão